Bom dia. Quando eu falo bom dia, eu quero dizer dia, manhã, tarde e noite. Então, bom dia inteirinho para vocês, tá? Para quem vai assistir de manhã, para quem vai assistir de tarde, para quem vai assistir à noite. Eu já falei em outra gravação sobre os nascidos no dia 1, que tem a vibração psíquica do número 1. Hoje eu vim falar da vibração psíquica do dia 2, tá? Especificamente falando, voltado para crianças. Isso também quer dizer de nós adultos, tá? Mas o meu objetivo maior aqui é falar para as mães, né, ou pessoas que cuidam de crianças, para conhecer um pouco melhor sobre essas crianças. Porque a minha visão de criança, qual que é? Eu penso assim, a gente nasce, né? A gente nasce aqui um bebezinho, fofinho, bonitinho, parece indefeso e tal. Mas ali dentro tem um espírito que já viveu em outras vidas e que traz já conhecimentos e que traz desafios, né? Para serem vencidos aqui, coisas que eles ainda têm que aprender. E nós que recebemos esses irmãos de jornada, recebemos eles como mães, como pais, como tutores de alguma forma, numa família, como avós, como tias, tios. Então é muito importante, principalmente para as mães e pais, terem essa visão de que não são apenas criancinhas indefesas, que não sabem nada, que estão aprendendo tudo, não. Eles já trazem uma bagagem, assim como nós já trazemos a nossa bagagem, né? Os nossos filhos trazem já uma bagagem também. E se nós olharmos para eles dessa forma, com o olhar de que somos a pessoa que eles escolheram para guiá-los nessa jornada, nós sabemos que é uma responsabilidade grande, vamos dizer assim, linda, vamos dizer assim. Então, quanto mais nós despertarmos para essa visão, melhor nós vamos ajudá-los. Melhor nós seremos como pessoas para nós e para eles também. Saberemos lidar melhor com esses desafios e com esses dons e talentos que eles trazem. Porque o que acontece muitas vezes não é por mal. Eu sei porque eu digo por mim. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um rapaz de 24 e uma moça de 19. E eu só vim despertar para esse tipo de conhecimento, eles já eram adultos, sabe? Não tem muitos anos que eu despertei para esta visão. Ela já falava dentro de mim, sabe? Eu já tinha uma coisa diferente que eu sentia, mas eu despertei mesmo foi quando eles já eram adultos, né? Então, assim, eles já não eram mais crianças, não eram adultos, mas também não eram crianças, eles já tinham passado essa fase de infância. E eu olho e penso assim, poxa vida, se eu soubesse disso quando eles eram crianças, quantas coisas eu poderia ter feito diferente, de uma forma mais leve, de uma forma melhor, que poderia ter contribuído ainda mais com eles, né? Mas eu não consigo voltar no tempo e fazer isso por eles. Mas eu consigo estar aqui hoje e contar isso para você, que é mãe e que os seus filhos ainda são pequenos. Mas um adendozinho, a gente faz isso para eles também grandes, tá? Eu fiz para eles já adultos e isso já fez uma diferença enorme. Já tem ajudado bastante. Mas se nós despertarmos e fizermos isso ainda criança, gente, muita coisa vai mudar. Eles, quando chegarem a serem adultos, muitos problemas e desafios eles já vão ter vencidos. E os que eles ainda precisarem passar, eles vão ter mais equilíbrio, mais certeza, mais força, sabe? Não vai ser aquele rompante, aquele sofrimento, né? Não que não vão passar por desafios, não vão chorar, não vão sofrer, isso tá em nós. A gente tem que experienciar, a gente veio para experienciar as emoções, os desafios, para vencê-los, para aprender. Mas eu te garanto uma coisa, é mais leve, é mais assertivo, é estar no lugar certo, com os desafios certos. Porque se a gente não está no lugar certo, a gente gasta a nossa energia com desafios que a gente nem precisava estar vivendo, em lugares que nem eram para nós.
Então, quando a gente consegue ter essa visão e ajudar os filhos desde pequeno, imagina-se que eles crescendo, já sabendo quem eles são, para o que vieram aqui, né? Quais são suas habilidades, quais são seus dons, seus talentos. E nós, como pais, nós podemos sim diluir na infância vários desafios, vários pontos, vamos dizer assim, negativos que eles trazem. Então, nosso papel é um papel assim muito, muito importante, que pode ajudar não só os nossos filhos, mas ajudar na construção desse mundo melhor que todos almejam, né? A gente sempre fala que a gente quer deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Então, assim, tá aí uma forma da gente deixar o mundo melhor para os nossos filhos, para os filhos de quem a gente ama e de todos os filhos, que somos todos irmãos, né? Nosso olhar, quando a gente percebe que nós somos um, mas nós somos todos e todos nós somos um, isso muda a nossa visão. Que tudo que eu faço para o outro volta para mim. Então, assim, a gente tem que começar a ampliar esse amor também, sabe? Esse amor pelo outro. Não só pelo nosso núcleo, não só pelos nossos filhos, não só pelos da nossa família, mas ter esse olhar ampliado de que nós somos uma grande família aqui no planeta Terra. E que tudo que me machuca, machuca o outro. E que tudo que machuca o meu filho, machuca o filho do outro também. De alguma forma, isso vai afetar as pessoas, não só nós, sabe? Então, assim, a gente sempre aprende, né? Fala assim, desde pequeno a gente sempre escuta, não pode fazer pro coleguinha aquilo que você não quer que faça para você, né? Então é isso, sabe? É não fazer pro outro aquilo que você não quer para você. E também olhar para o outro e dizer assim, tá, isso para mim tanto faz, mas para ele não é bom. Então eu vou fazer por respeito, por amor. E se a gente aprende isso e ensina isso, a gente está construindo sim um mundo melhor, né? Bom, então vamos lá. Vamos ao 2, tá? Então o que é esse dia natalício? Nós vamos falar especificamente do dia natalício para crianças nascidas no 2, que trazem essa força psíquica do 2, tá? Que são as crianças nascidas no dia 2, no dia 11, tá? No dia 20 e no dia 29. Dia 11 e dia 29, por quê? Porque se somar o 11 é 1 mais 1 dá 2. E o 29 vai dar 11, que vai dar 2. Tem uma diferençazinha dos nascidos entre dia 2 e dia 20, tá? Dos dias 11 e dias 22. Por quê? Porque o número 11 e o número 22, na numerologia cabalística, eles são chamados números mestres. Então, eles vêm com algo mais, tá? Eu até, assim, fiz uma anotação aqui dos estudos, de todos os meus estudos, dos atendimentos, como eu falo, para mim não deixar de falar tudo que eu quero, tá? Então, assim, eu fiz aqui, ó, para me seguir. Então, se eu estiver olhando aqui, lendo um pouquinho, é porque eu não quero esquecer de nada disso que eu coloquei aqui, tá? Então, o que acontece? Olha, os do número 2 e do número 20, o que eles vibram, né? Eles vibram na parceria, na solidariedade. Eles já trazem dentro deles a semente de união, sabe? Eles gostam de cooperar. Sabe aquelas crianças que ajudam sempre, que quer colaborar, sabe? Que para eles é importante estar ali ajudando um coleguinha, ajudando a mãe, ajudando alguém. Esses, pode perceber, essas crianças nascidas no dia 2, elas trazem muito isso. Elas estão sempre prontas para ajudar. Elas são flexíveis, tá? Diplomáticas. Elas têm uma diplomacia, porque isso elas já trazem das vivências anteriores delas. Elas já adquiriram isso com o tempo, com as vivências, e já trazem dentro delas. E nesta existência, elas trazem isso mais forte para usar aqui, tá? Para ser usado nesta vida. Elas são muito adaptáveis, principalmente ao bem comum, tá? E elas não gostam muito de ficar sozinhas. Já os nascidos no dia 11 e 29, eles têm é como se eles viessem com um bônus, sabe? Assim,
porque eles são chamados números mestres, tá? Então, além de tudo isso que eles trazem do número 2, eles trazem também muita sensibilidade, tá? A capacidade de doação, eles se doam muito, né? Eles também trazem, assim, dentro da sua malinha de ferramenta, eu costumo dizer que a gente tem uma malinha de ferramenta com várias ferramentas ali pra gente usar. Então, o que eles trazem, né? Eles trazem muita intuição. Os do 2 também trazem intuição, mas os do 11 e do dia 29, eles trazem uma intuição ainda maior. Eles são ainda mais intuitivos, tá? Eles têm muita visão, idealismo e força psíquica, né? Então, assim, eles já trazem isso ali e são extremamente carismáticos, tá? Então, esses aí são os nascidos no dia 11 e 29, tá? Como eles são um duplo 1, né? O 11 e o 29, eles também, eles às vezes, assim, muitas vezes eles não precisam de companhia. Mas eles passam por alguns momentos que sim, que eles sentem medo e aí eles precisam de alguém por perto. Então é bom a gente ter essa atenção, sabe? Que eles gostam de ficar ali na deles e tal, mas que em algum momento, se ele requerer essa atenção, se ele mostrar essa necessidade, estejam presentes, estejam com eles, sabe? Acalmando, mostrando que estão ali presentes com eles, não deixando com que eles se sintam sozinhos, tá? E aí, ao longo desse desenvolvimento, né, desses padrões internos, o 2, né, ele tem o quê? O que pertence, então, a esse grupo? Ó, cooperação, tá? União, diplomacia, sensibilidade, intuição, tá? E aí, aos do 11 e 29, você pode acrescentar a dualidade, a visão, tá? Personalidade carismática e força psíquica e liderança, porque eles são duplo 1. O 1, ele tem essa liderança, só que eles trazem essa liderança por inspiração. Então, por si só, eles já são líderes que inspiram. Se a gente trabalhar isso neles, eles serão pessoas inspiradoras, sabe? Que lideram outras pessoas através da inspiração, tá? E aí, o que acontece? Se a gente sai do equilíbrio, né, e vai para um lado do excesso, a gente vai para esse pontinho negativo. E se a gente vê que está indo para esse ponto negativo, a gente, como pais, como tutores, tem que ter essa sensibilidade de ir trabalhando para trazendo de volta. E o que seria esse lado negativo, né? Algumas coisas, tá? Isso é só um breve resumo, tá? Eles podem se tornar desconfiados, tá? Podem perder a objetividade, né? Se tornarem, assim, excessivamente sensíveis e emotivos. Então, a gente tem que ajudá-los nesse momento. Viu que aquilo ali tá pegando? Traz para o equilíbrio, trabalhe aquilo ali de alguma forma para ajudá-los a sair desse excesso e voltar para o equilíbrio. Porque aí eles vão estar vibrando no quê? Na gentileza, no tato, sabe? Em fazer, eles adoram fazer boas parcerias, eles já trazem isso, de fazer boas parcerias, tá? Eles são receptivos, muito receptivos. Eles têm, assim, a harmonia, eles harmonizam, eles gostam de harmonizar as pessoas, o ambiente, eles trazem essa harmonia. Então, é bom que a gente, sabendo disso, deixe que eles usem isso, estimulem, sabe? Para que eles usem esses dons e talentos. Porque é a prática que leva à perfeição. Se a gente não pratica aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe, né? A gente não vai usar, não vai nem saber que tem, né? E não vai se tornar cada vez melhor. Então, é isso que eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Porque eles gostam de cooperar, de ajudar o próximo. Eles têm essa visão de ajudar o próximo muito, muito dentro deles, sabe? Eles gostam de agradar. Então, vamos, quem tem criança nascida nesses dias, ou conhece crianças nascidas nesses dias, se ela não se mostra assim, se ela se mostra o contrário, por exemplo, possessiva, só quer pra ela,
é porque alguma coisa aconteceu. É porque ela tá num bloqueio, sabe? Ela veio para trabalhar isso. E somos nós, os adultos, né? Somos nós que deveríamos ajudá-las, olhá-las, para que elas consigam, sabe, dissolver aquilo ali e voltar para o equilíbrio, né? Então, assim, o que a gente faz com uma criança do 2? A gente incentiva na cooperação, sabe, na colaboração. Se eles querem ajudar no serviço da casa, deixa ajudar, sabe? Não importa se eles ainda não sabem fazer. A gente também não sabia, não é? Quem é que nasceu sabendo tirar uma poeira perfeita? Quem é que nasceu sabendo varrer um chão sem deixar a sujeira para trás? Ninguém. Ninguém nasceu sabendo. Quando a gente nasce aqui, a gente esquece muita coisa que a gente já sabia, porque a gente tem que vivenciar de novo. Então, assim, e é com esse olhar amoroso de mãe, sabe? Principalmente falando assim de coração de mãe para mãe. É esse olhar amoroso nosso, sabe? De amar os nossos filhos com um amor genuíno. É esse olhar que a gente tem que ter para eles, sabe? Não o olhar de julgamento que a gente trouxe lá de trás, que fizeram com a gente. Tá na hora da gente limpar isso em nós, sabe? E não passar isso para eles. Não passar os nossos medos, sabe? De ser julgado, de a nossa comparação, de comparar, a vizinha tem um cabelo mais bonito que a outra. Não, a fulana tem uma casa mais bonita, um carro. Gente, vamos parar de deixar com que isso nos guie na educação dos nossos filhos. Porque o que a gente vê é a repetição de padrões. Nós trouxemos isso, fizeram com a gente e a gente repete sem saber. Por isso, autoconhecimento é tão importante. Porque quando você se conhece, você fala, opa, eu não quero passar isso para o outro. Eu não quero passar isso para o meu filho. Porque, olha, quem é mãe sabe que um dos maiores amores da nossa vida, quiçá o maior, são os nossos filhos. Então, qual mãe dita, né, assim, uma mãe, vamos dizer assim, entre aspas, normal, né, quer magoar seu filho, quer machucar seu filho, quer tornar a vida do seu filho ainda mais difícil? Nenhuma. Mas muitas vezes, quando a gente não olha para nós mesmos e quando a gente não conhece a si e ao outro, que é o nosso filho, a gente faz isso. A gente machuca, ao invés da gente ajudar, porque o caminho dele, a jornada dele seja mais leve, a gente coloca um pouquinho mais de peso na mochila deles, né? Em vez da gente ajudá-los a tirar aqueles pezinhos que eles vieram tirar da mochila, a gente coloca mais. Então, por isso que é o meu convite, sabe? Pra gente se conhecer e conhecer quem tá ali junto com a gente, pra gente ajudar nessa jornada. Porque eu até escrevi aqui e eu vou até ler, porque senão eu não quero que isso fique, tá? Eu coloquei assim, olha, nós estamos como mães para ajudar nossos filhos a descobrir e a praticar seus dons e talentos de forma leve e assertiva, para que eles se tornem adultos com lindo potencial desenvolvido com equilíbrio e com amor, para o bem de si e o bem do outro. Isso, para mim, é construir um mundo melhor. Então, esse é o meu convite aqui. Que a gente se conheça e que a gente conheça aqueles que vieram estar conosco na jornada, a qual nós somos, vamos dizer assim, guias, né? A gente está ali guiando eles, guiando os nossos filhos. Então, que a gente possa, sim, se tornar pessoas mais amorosas, mais conhecedoras de nós e mais conhecedoras deles, para que a gente possa ajudar mais os nossos filhos, né, na construção própria e na construção do mundo melhor, tá? Fica aí meu convite. Quem quiser saber mais, podem me chamar, tá?
tem a ferramenta completa. Se você sentiu no seu coração que é hora de conhecer mais sobre você, sobre seu filho, se você quer se tornar essa mãe, sabe, que é um instrumento mesmo de potencializar toda essa luz que tem dentro do seu filho, pode me chamar que a gente vai conversar mais, tá bom? E depois, o próximo, eu vou trazer sobre os que têm a vibração psíquica do número 3, tá? Beijinhos de luz no coração de vocês. Espero ter contribuído. Namastê!